Olá, hoje vamos falar sobre gestão adaptativa para cidades resilientes e sustentáveis. Eu sou a professora Kátia, da Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Engenharia Civil e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Urbana. Muito bem, antes de trazer esse assunto de gestão adaptativa, é importante entender a ideia das cidades sustentáveis, onde o maior desafio está relacionado à sustentabilidade das habitações, infraestrutura, trabalho, segurança alimentar, saúde, saneamento, educação. Tudo isso faz parte de uma cidade saudável e, consequentemente, as atividades econômicas, interações socioculturais, os impactos humanos e ambientais estão interligados e, portanto, podem oferecer algum tipo de risco proveniente de mudanças climáticas, gerando maior ou menor perda de biodiversidade e, consequentemente, qualquer interferência nesses ecossistemas. Diante disso, uma cidade sustentável precisa que uma gestão pública fique atenta à mitigação desses riscos, né? E, portanto, isso depende de uma colaboração de diversos setores da própria municipalidade, que haja uma governança, principalmente dos recursos hídricos, e envolva a participação social. Nesse sentido, a Carta de Ottawa traz as principais premissas com relação às estratégias para minimizar esses riscos e, consequentemente, atingir as cidades sustentáveis. Esta carta foi elaborada no Canadá em 1986, onde visa a construção de políticas públicas para a saúde, pensando tanto nos ambientes que favorecem a melhoria dessa condição, quais são as ações necessárias para o reforço à ação comunitária, bem como o desenvolvimento das habilidades pessoais da própria sociedade e os serviços de saúde na municipalidade. Desta forma, a principal agenda social e política foca o setor de saúde. Muito bem, neste contexto, o desenvolvimento da sustentabilidade traz três principais documentos ao longo da história que reforçam esse eixo como norteador deste artigo, né? O relatório Nosso Futuro Comum, a Agenda 2023 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Todos discutidos principalmente na Organização das Nações Unidas, em que o desenvolvimento sustentável ele pode ser um processo, um objetivo, um interesse global ou local, desde que envolva a equidade, né, para que o uso desses recursos não interfira, né, nas comunidades tradicionais e de forma a garantir a minimização das desigualdades existentes no setor econômico e socioambiental. Aqui é uma representação dos 17 eixos do desenvolvimento sustentável, ODS, e, portanto, quando a gente traz esta conceituação para o contexto urbano, nós temos que a maior parte da população vive nesse contexto, demanda, consequentemente, diversos insumos, dentre eles o recurso hídrico, tanto em qualidade como em quantidade. Ao mesmo tempo, esse centro urbano também é um centro de geração de poluição, mas também um cenário de grandes oportunidades, em contrapartida às desigualdades e diferenças socioeconômicas. Muito bem, quando se trata de áreas urbanas, não podemos esquecer que são ecossistemas que se interrelacionam, mas eles são interdependentes e, ao mesmo tempo, eles estão vinculados por esses sistemas, tanto nos ODS 11, que trata de um setor coletivo, quanto nos demais 16, tá? E aí é importante pensar em políticas públicas. Por isso que cidades sustentáveis rumo a mudanças climáticas trazem como principal preocupação a intensa urbanização em relação à manutenção dessa sustentabilidade sobre vários aspectos dos ODSs.
principalmente das mudanças climáticas que estão exercendo uma maior diferença na temperatura, nas precipitações, nos eventos climáticos, tanto de alagamentos, enchentes, inundações, quanto secas, e escassez hídrica. Então, dentro desse contexto, né, essas mudanças climáticas interferem direta ou indiretamente a sociedade, os bens e, portanto, os ecossistemas em questão. Consequentemente, o desequilíbrio pode ser intensificado pelos gases de efeito estufa, então existe aí uma estimativa que 2/3 de toda a energia gasta no planeta é gerada por 70% dos gases de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis, e o desequilíbrio gerado pela vulnerabilidade social, tanto da ocupação de áreas clandestinas irregulares pela população, quanto da própria condição de habitação, né, das construções irregulares e os danos gerados à saúde, tanto do meio quanto do indivíduo, e, consequentemente, uma relação com a piora na qualidade de vida, são algumas das consequências que podem ser geradas por qualquer desequilíbrio numa cidade que não é saudável, que não é sustentável e que não está preparada à resiliência, à mudança climática, né? Consequentemente, a gente tem cidades contrárias a esse contexto, portanto, insustentáveis. E aí a gente tem uma série de desequilíbrios. Para se atingir cidades sustentáveis, saudáveis, resilientes e seguras, como que se pode agir? Bom, é importante que essas condições, tanto de ocupação da própria cidade, sejam seguras e harmoniosas, pensando do ponto de vista do ser humano, que haja principalmente um planejamento integrado entre as instituições e os setores da própria municipalidade, com os setores de outros níveis, tanto estadual quanto federal, que haja um planejamento adaptativo e preventivo para pensar nessa resiliência urbana, e a nova agenda urbana traz um pouco desse conceito que incentiva, portanto, a redução e a gestão de riscos desses desastres e vulnerabilidades, que foca a construção, planejamento desta resiliência, ao mesmo tempo como se adaptar do ponto de vista climático e garantir essa sustentabilidade como um pilar central dessa resiliência. Um planejamento urbano seguro é aquele que considera, portanto, a sustentabilidade, a saúde da população e a resiliência às mudanças climáticas desse contexto. Consequentemente, nós temos o Plano de Segurança da Água. Portanto, o que é esse plano? O plano é aquele que considera uma prevenção a qualquer situação ou evento perigoso que possa interferir na qualidade e quantidade dessa água. Portanto, o foco é garantir água segura para todo o consumo humano. Quem faz essa orientação é a Organização Mundial da Saúde e as Nações Unidas. O que é? É um método de planejamento preventivo que, entre outros objetivos, né, visa identificar, monitorar e adaptar esses riscos que podem contaminar a água e, consequentemente, depois gerar um sistema de monitoramento, onde se aplica, portanto, no sistema de abastecimento de água. Portanto, em todos essas etapas, né? Na captação, que neste exemplo aqui é uma captação superficial, mas pode ser uma captação subterrânea, na estação elevatória, nessa estrutura de bombeamento, ou nas adutoras de água bruta ou de água tratada, né, que é a adutora que leva a água tratada. Pode ocorrer qualquer dano ou algum tipo de contaminação na ETA, Estação de Tratamento de Água, nos reservatórios e na própria cidade. Então, um plano de segurança como um todo deve visar a prevenção dos riscos a partir dos perigos que podem
contaminar, que podem reduzir a qualidade desta água. Pois bem, então, considerando que a abordagem preventiva no sistema de abastecimento de água é garantida pela segurança, desde a sua captação até a água que chega ao usuário, é importante não só garantir os parâmetros de qualidade, mensurar os perigos e avaliá-los por métodos de gestão de risco e também propor medidas de controle a partir desses resultados. O método tradicional do Plano de Segurança da Água, ele pensa em três grandes, propõe-se, né, a Organização Mundial da Saúde e uma outra publicação um pouco mais antiga, elaborada no Ministério da Saúde, propõe três principais etapas, que inclui planejamento, levantamento das informações e a constituição da equipe que vai fazer o monitoramento desses eventos, né? Portanto, o que eu trago aqui como foco, né, é a identificação do perigo e a caracterização desses riscos, baseado em uma publicação internacional e na mais recente norma brasileira 17080. E aí a avaliação do sistema, ela foca exatamente o título aqui ressaltado nesta apresentação. Portanto, após caracterizar o perigo e hierarquizar o risco, por meio desta metodologia que foi atualizada, né? Ela foi proposta pela Organização Mundial da Saúde, foi introduzida no país pelo Ministério da Saúde e foi atualizada na norma 17080, o que mostra essa escala. Riscos abaixo de 5, de uma pontuação 5, é uma classe baixa, portanto, não há muita preocupação, apenas os procedimentos rotineiros são suficientes para garantir a segurança da água. Já os riscos na classe média, é importante priorizá-los a longo prazo, mas manter uma certa atenção hoje. Os de classe alta são riscos priorizados neste momento e que já exige uma certa intervenção, uma ação na atualidade. E aqueles com classe muito alta, portanto, no nível mais alto desta hierarquia, necessitam emergencialmente, de forma urgente, uma ação imediata para corrigir os erros, ou melhor, a falta de planejamento ou uma ação que talvez não foi adequadamente planejada ou prevista e que gerou aquele dano, tá certo? Nesse sentido, quando a gente fala de gestão adaptativa, que é uma nova forma de gerir o recurso hídrico, porque ele depende da complexidade dos sistemas hídricos, nós temos o seguinte entendimento, que os ecossistemas eles são complexos, mas eles estão interconectados e são dinâmicos. Para isso, ou seja, para monitorar, é importante monitorar quem, né? Monitorar os eventos perigosos que nós vimos anteriormente. É importante pensar numa adaptação, porque nós estamos numa situação de incertezas, e essas incertezas são geradas por mudanças que ocorrem no meio. Atualmente, eu me refiro às mudanças climáticas, porque essa relação de complexidade, conexão e dinamismo com a adaptação às mudanças, elas têm uma relação muito direta com o estresse hídrico e a resiliência ecológica. Para esta gestão adaptativa, é importante pensar nos avanços tecnológicos, nas inovações digitais e a participação pública para a tomada de decisão, tanto nas condições climáticas, ambientais e socioeconômicas. Essa ideia da gestão adaptativa foi trazida no final da década de 80 por Holling. Muito bem. E aí, a abordagem Nexus, que pensa na relação água, energia e alimento, representa uma forma de pensar na gestão adaptativa, que é uma evolução da gestão convencional. Então, nós temos a segurança da água como foco principal
para atendermos, né, os ecossistemas. A gestão adaptativa ela traz como pilar os 4 eixos: ação transparente, integrada, um aprendizado contínuo e inclusivo, trabalho em conjunto, por isso que ele tem que estar integrado, e a compreensão do aspecto, do papel social dessas relações. E ele vem, portanto, essa gestão adaptativa vem a inserir novos desafios à gestão tradicional, convencional, praticada nos sistemas de recursos hídricos. Muito bem. Então, essa é uma interpretação do modelo Nexus WIF, ou seja, W de Water, Energy, portanto, a letra E F de Food. Essa relação mostra o seguinte: a partir do momento que a gente pensa na prevenção da qualidade da água, garantindo um plantio, por exemplo, de uma determinada vegetação, pode ser que a gente faça a exclusão de alguma comunidade tradicional, indígena daquele local, e ao fazer isso a gente gera uma condição social elevada e, consequentemente, você interfere na cadeia alimentar e isso também interfere na geração de energia. Portanto, nem sempre, ao incentivar uma medida positivamente, a gente está gerando um impacto positivo também em alimento e energia. Por isso que essa análise da segurança da água pela rede Nexus, ela é mais complexa. E, portanto, deve estar conectada com os objetivos do desenvolvimento sustentável, que, do ponto de vista de água, energia e alimento, trazem como principais os ODS 2, 6, 7 e 13, uma vez que nós estamos tentando pensar numa gestão adaptativa para a resiliência climática, né? Então, essa abordagem Nexus WIF, ou abordagem água, energia e alimento, ela traz na sua literatura indicadores que existem e que são aplicados em diversos países na esfera nacional e até em alguns indicadores na esfera estadual. Porém, esse conceito ele é recente, de 2018, e a Organização Mundial da Saúde traz isso em 2019, 2017. Porém, para a gestão de recursos hídricos, tanto na escala municipal ou regional, por exemplo, em bacias hidrográficas, esse monitoramento e esses indicadores eles não existem. E essa é a maior dificuldade. Se o plano de segurança da água, no método tradicional, quase não existe nos municípios brasileiros, o que dirá com essa abordagem aqui, né? Então, quando a gente pensa numa governança da água, é importante a gente pensar como garantir essa resiliência climática por meio desta rede Nexus, abordagem Nexus WIF, uma vez que é importante se preparar, se adaptar à resiliência climática. Muito bem, então aqui eu trago um exemplo numa área rural, num assentamento localizado no distrito de Bueno de Andrada, no município de Araraquara. Esse estudo foi feito em 2019, visitando algumas propriedades rurais. Então, aqui é possível identificar um acúmulo inadequado de resíduos sólidos de diversos tipos, né? Uma ausência de manutenção e limpeza desse poço profundo, ou seja, os moradores desse domicílio, né? Eles eles lavam as suas verduras em cima desse poço de captação que serve para próprio uso tanto de dessedentação de animais quanto da própria alimentação. Nós temos aqui uma fossa negra totalmente em condições inadequadas. Primeiro, que é uma fossa negra, e segundo, que o próprio sistema não é adequado. Então, além da identificação de diversos outros eventos perigosos e visitando outras propriedades rurais, aqui a gente tem um extrato, cuja matriz de análise não foi a segurança da água, mas foi uma outra baseada na severidade, urgência e tendência, que trouxe um risco variando nessa escala. A gente poderia adaptar, né?
como foi feito aqui. Então, aqui é a matriz feita nessa escala e aqui a adaptação, segundo a matriz de plano de segurança da água, onde a gente identifica que o principal aspecto a ser atentado nestes exemplos aqui dessa propriedade é o esgoto sanitário, por conta dos estarem sendo descartados a céu aberto e também lançados nas fossas negras, seguido de outros dois eventos, por conta do poço, que não tem manutenção, poço de captação de água, e da possibilidade de falta de água que já foi relatada em alguns momentos, porque eles dependem de caminhão-pipa. Também a questão da queima de resíduos de modo geral, isso também não só contamina o solo, como também atrai vetores até o momento da queima, né? Então, a queima em si, ela é problemática, e o próprio acúmulo também. Então, isso aqui é um exemplo de uma análise desses riscos. Então, a população desse local, que é rural, ela está totalmente desassistida de orientação, né? Tem uma contaminação do solo provocada aí por um desconhecimento ou uma prática equivocada que interfere no solo, na água e no próprio alimento, mas ao mesmo tempo pode desencadear uma série de doenças justamente pela falta de manutenção, tanto da própria área em que se tem o alimento, quanto dos poços desativados e que são utilizados de forma equivocada nesses domicílios, tá certo? Então, aqui eu trago uma outra observação com relação a isso, que é a gestão adaptativa com essa rede Nexus. Foi apresentado um trabalho na Unicamp 2022, no final de 2022, que a gente identificou que esses são 5 principais países que têm uma análise da segurança da água com essa abordagem Nexus, ou seja, a gente pode entender como uma gestão adaptativa à segurança da água para abastecimento humano, voltado para essa complexidade de intersetores, água, energia e ambiente. A maior parte dos trabalhos desenvolvidos na China, seguido dos Estados Unidos, depois Inglaterra, Austrália e Alemanha. Muito bem, os resultados ilustram que é importante pensar nos plano de segurança da água municipais adaptados a eventos adversos, principalmente com relação às mudanças climáticas, para se atingir essa resiliência climática. A maior parte dos estudos não faz qualquer relação com mudanças climáticas. Quando faz, eles relacionam com enchentes, inundações ou secas, mas de uma forma muito pontual. Tá? Como foi apontado aqui. E neste exemplo aqui desta publicação, como eu comentei anteriormente, ilustrando aquela figura, pode-se ter um aumento da vulnerabilidade, uma redução da resiliência, porque água, energia e alimento estão totalmente integrados, ou seja, é uma relação por meio dessa sinergia. Às vezes, o município quer privilegiar algo do ponto de vista energético e direta e indiretamente desencadeia uma redução. Às vezes, eu quero produzir mais energia por meio de uma barragem, por meio de água para geração de energia elétrica, só que eu gero uma escassez que, direto ou indiretamente, pode ser observada no setor alimentício ou nas comunidades indígenas tradicionais localizadas distantes da área urbana. Então, ao privilegiar uma determinada ação dentro desta vertente água, energia e alimento, eu posso impactar direta ou indiretamente, um resultado negativo nos outros eixos, nos outros setores, né? Por isso que é uma relação um pouco mais complexa. Muito bem. E aí, do ponto de vista desta resiliência, também foram identificadas doenças de veiculação hídrica,
por conta da precipitação, que ela traz, né, alguns sedimentos, acúmulo, né, de fertilizantes. Esses estudos também identificaram a possibilidade de contaminação das captações, principalmente superficiais, porque elas são oriundas de diversas atividades humanas. Quando tem um plano de segurança da água voltado para a resiliência climática, eles focam muito mais secas e inundações, como eu falei nas outras publicações observadas, e especialmente existe também uma relação com o uso da disponibilidade e demanda hídrica, tanto do ponto de vista municipal quanto regional, e da geração de gases de efeito estufa, contribuindo negativamente. Portanto, aí, queima de combustível fóssil, por exemplo, pode minimizar. Você melhora alguns aspectos, né, mas você gera um certo nível de aquecimento, e para isso é importante ter tecnologias de monitoramento. Nesta abordagem Nexus, que foi trazida por Organização Mundial da Saúde em 2017, a gente tem uma relação direta a partir de eventos perigosos, áreas vulneráveis que estão cada vez mais crescentes e intensas, principalmente em locais de risco ou na periferia, a relação com a segurança alimentar e mudanças climáticas. Neste sentido, concluindo, o que nós temos? Que o Plano de Segurança da Água ele é um instrumento de planejamento desde que a municipalidade conheça o seu fundamento e pense de forma preventiva, mas principalmente inserindo essa vertente da resiliência climática. Portanto, trazendo a abordagem Nexus, água, energia e alimento, não apenas pensando no controle, no monitoramento, na prevenção e no plano de ações a partir de eventos perigosos pelo método instituído pela NBR 17080. Isso é muito importante, com certeza, mas ainda, mas a partir deste momento, né, não é suficiente. Então, para os municípios que não têm o plano de segurança, é melhor tê-lo com o método tradicional baseado na norma 17080. Para aqueles que têm, a necessidade de fazer essa adaptação, tentando relacionar os eventos perigosos nos efeitos desencadeados por cada método ou ação, iniciativa de controle, certo? Portanto, essa vertente é extremamente importante para se atingir o desenvolvimento sustentável. Por outro lado, nós temos algumas limitações. Aqui no Brasil, nós temos poucos planos de segurança da água, o que dirá plano de segurança da água voltado para a resiliência climática. Até o momento, não foram identificados qualquer plano, justamente por conta dessa complexidade e pela inexistência de indicadores locais e regionais e até mesmo de método para uma análise intersetorial aqui no país. A abordagem Nexus, ela traz uma certa complexidade, mas ao mesmo tempo uma capacidade de gestão hídrica um pouco mais efetiva para mudanças climáticas, principalmente quando se pensa no índice de resiliência climática, né? Que na escala municipal e até de bacia hidrográfica ainda não foi identificada no país. Aqui segue uma série de publicações que podem ser úteis, que tratam um pouco de todos os aspectos comentados, e faço uma pergunta para reflexão. Considerando que o plano de segurança da água é resiliente, para a resiliência climática, será que isso pode se tornar um instrumento mobilizador para as políticas públicas, para as cidades que querem se tornar resilientes e saudáveis? E até mesmo pensando do ponto de vista da governança da água, será que as políticas públicas elas são relevantes para essas cidades que desejam ser resilientes e sustentáveis? Então, eu finalizo minha apresentação com essa pergunta. Agradeço demais a oportunidade deste evento. Mais uma vez, vocês podem me procurar pelo e-mail ou pelo Programa de Pós-Graduação de Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos. Agradeço a todos mais uma vez. Encerro a apresentação
por aqui. Até mais!